Estamos atentos aqui, fiquem tranquilos. Estamos entrando no ar na TV Bandeirantes com o nosso Donos da Bola RS para todo o Rio Grande do Sul e também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Nosso abraço, nosso agradecimento a você que nos dá audiência pelas ruas de Porto Alegre do estado, também na Rádio Bandeirantes. E no YouTube. No YouTube, onde tem uma enquete interativa, que hoje pergunta para vocês o seguinte: o que foi determinante para a classificação do Grêmio na Copa do Brasil? A mentalidade dos jogadores, Gabriel Grando, o goleiro, escolha de Renato Portaluppi, a ineficiência do Bahia ou a estrela do técnico Renato? Eu confesso a vocês que foi só um pouquinho mais difícil do que eu havia imaginado, né? Eu apostei na KTO 2-0, dei lá uma seguradinha para dar vamos ficar aqui na defesa e tal, botar um empatezinho, aí tirei meus pirinha lá, tá bem, valeu a pena, abraço ao sueco da KTO, perdi de um lado, ganhei do outro, mas ganhei mais do que perdi. Agora, quem tem Grando não precisa contratar goleiro, ao contrário do que dizia o meu colega, meu comentarista aqui à minha direita, o senhor César Cidade Dias. Quem tem Grando, escolha de Renato, não precisa de goleiro. César Cidade Dias. Meneghetti, que noite nós vivemos ontem na Arena. Vou confessar para vocês e quero trazer... Ontem eu aprendi uma coisa, querido Baldasso. Aprendi ontem. O Grêmio, ontem... passou o dia imaginando que não teríamos jogo. Todo mundo imaginou isso. Nós tínhamos relato da Defesa Civil, INMET, ia cair o mundo em Porto Alegre. Quando eu chego na Arena, cheguei cedo, porque eu monto meu equipamento cedo, cheguei por volta de 2 horas, cara, era um aguaceiro. Não tem como ter jogo aqui. E por que eu estou fazendo essa relação? Porque para mim ontem é o jogo do torcedor. Aos poucos, Baldasso, o estádio foi ganhando um componente da torcida, até que nós chegamos a 35 mil gremistas em uma noite como aquela. 35 mil. Meneghetti, eu me emocionava vendo as pessoas chegando. Eu disse, cara, o que está acontecendo aqui? A gente não sabia que ia ter o jogo. Os caras entravam, olhavam, saíam. Entravam, olhavam, saíam. O jogo começou 1h10 depois. E as pessoas não paravam de chegar. De todos os lugares. Ônibus de todos os lugares. E o jogo se mostrou uma dificuldade imensa. E eu tenho certeza que o Grêmio ganhou ontem. Certeza que o Grêmio ganhou ontem exatamente por essa relação de confiança e engajamento que aquele ambiente tem. O ambiente do Grêmio é um ambiente sadio e positivo. O goleiro do Grêmio, que foi e é criticado, e eu acho que o Grêmio deveria ter outro goleiro, o goleiro do Grêmio, ele cresce, ele ganha corpo exatamente por essa relação. Os jogadores, alguns como o Soares, mancando, machucado com dificuldade, ele corre por isso também. Ontem, eu fiquei com a sensação de que esse ambiente, essa relação positiva que o clube traz, ela encosta num 12º jogador de fato. O torcedor do Grêmio ontem, quem por acaso chegou no aeroporto, disse, eu quero ver um jogo de futebol, e tem jogo, tem ali na arena, perto do aeroporto, o cara chegou ali e não sabe quem é o Grêmio, ele disse o seguinte, cara, eu nunca vou torcer para nada que não seja perto disso aqui. Foi um espetáculo que o torcedor fez. As pessoas choravam porque sabiam do esforço que tinham feito para ir lá e foram recompensados por um jogo emocionante de um Grêmio que a gente até pode colocar, e eu acho importante que a gente coloque, com muitas dificuldades, mas confesso, as dificuldades, Meneghetti, neste momento, elas são muito menores do que a noite mágica da Arena ontem na classificação. 4 estão classificados e o Grêmio é um deles. Baldasso, quero te ouvir. Cara, eu vi com muita atenção o jogo do Grêmio ontem, e eu não consigo fazer isso sempre, porque eu estou envolvido sempre com as coisas do Internacional, e algumas coisas me chamam a atenção muito positivamente no Grêmio. E eu já voto na enquete. Mentalidade dos jogadores. E é óbvio que eu estou fazendo a relação com o meu lado também. O Grêmio luta o jogo todo. Eu tinha visto o jogo do Grêmio contra o Botafogo também, que o Grêmio perdeu. O Grêmio tem um envolvimento com o jogo, uma entrega
que faz a diferença. E ontem também fez a diferença. Esse é o primeiro ponto. O Grêmio conseguiu ter, seja pelo trabalho do Renato, seja pelo perfil dos jogadores, um grupo que briga por um prato de comida até o último minuto de jogo, e isso é fundamental. Não há time do Inter ou do Grêmio no Rio Grande do Sul que tenha sido campeão que não tenha tido isso. Não há, na história. Todos os times campeões de Grêmio Internacional tinham isso que o Grêmio tem e que o Inter não tem. Indo para o jogo em si, chega um ponto, especialmente de campeonatos eliminatórios, campeonatos de mata-mata, que tu não quer mais saber do desempenho. Possivelmente o Grêmio não tenha tido um grande desempenho ontem, mas muito das dificuldades impostos pelo time do Bahia, que é um bom time com alguns jogadores bem interessantes, inclusive. O Grêmio conseguiu superar as adversidades que o jogo de ontem impunha e conseguiu com envolvimento, com garra e também com qualidade. E sobre qualidade tem alguns jogadores do Grêmio que eu tenho que citar. O Grêmio tem um monstro no time que começa a se aproximar dos melhores do time na temporada de 2023, que se chama Vija Sante. Esse jogador, ele preenche todo o setor do meio-campo, ele preenchia na marcação e agora ele preenche na chegada e na qualidade na frente também. E um outro jogador que a torcida do Grêmio tem bronca, que a torcida do Grêmio tem ranço por questões externas e que eu, olhando de fora, não consigo entender, porque ele é diferente, que se chama Ferreirinha. Foi bem e foi decisivo ontem no gol do Vija Sante. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Pois então, tá. Eu acho assim, eu vibrei muito ontem na jornada da Rádio Bandeirantes. Me irritei. O JB estava do meu lado, viu aqui. Eu me envolvi emocionalmente com o jogo, né? Claro. A cada gol perdido pelo Grêmio, de novo, eu ficava completamente irado, porque é uma coisa que o Grêmio tem que resolver. O Vina ontem se despediu, ele perdeu o último gol com a camiseta do Grêmio ontem, né? E agora está saindo. Então, é impressionante o que o Grêmio... Porque assim, ó, eu tenho que hoje ser um pouquinho mais pragmático, tá? Além da parte lúdica de viva o Grêmio e a torcida e coisa e tal. O Grêmio só tornou o jogo difícil, o Bahia foi bem, eu tenho que dizer. Mas o Grêmio também deixou o Bahia crescer e por isso que foi tão dramático, porque ninguém esperava. O Grêmio tem mais time que o Bahia. Agora, o Grêmio deixou acontecer. O Grêmio perdeu um pênalti, gente. O Grêmio perdeu outros tantos gols. Ah, mas o Bahia deu bola na trave. Sim, aí quando o jogo fica aberto, né, pra lá e pra cá, foi um jogo sensacional de ver. Pra quem não tá envolvido, é uma maravilha de ver um jogo assim. Aí o Grêmio se abriu e aí o Bahia levou perigo também. Mas vou sublinhar, né, que o Grêmio não jogou bem, mas superou os obstáculos. E o Grêmio teve em Grando e em Ferreirinha os seus diferenciais. JB. Meneghete, vamos lá. O Renato começa com 3 zagueiros e possivelmente ele fez isso porque achou que o gramado estaria pior do que estava e aí todo mundo teria que jogar na bola alta e ele ia se preservar. Não foi assim, o gramado até suportou bem, tá? Tinha jogada, tinha tabelas e tudo mais, mas o Grêmio não faz um bom primeiro tempo. Para mim não foi por conta dos 3 zagueiros, foi por conta de... Aí sim, alguns detalhes, as jogadas estavam saindo, mas tem uma jogada que vai, o João Pedro vai na linha de fundo, cruza, o cara bate no calcanhar do jogador, do zagueiro que está entrando e bate ali na última hora e não chega para o Soares. O próprio Soares perde gols, o Grêmio tem outras chegadas e não consegue no detalhe, no ajuste fino, porque as peças não estavam tão bem encaixadas assim, ontem faltava alguma coisinha e aí o Grêmio acaba não conseguindo fazer seu gol. Para mim é beneficiado pela arbitragem, eu não vi pênalti, eu não marcaria aquele pênalti, para mim não foi pênalti, o cara até tá com o braço mais aberto, mas ela bate no cotovelo que tá muito próximo e não tinha o que fazer, é uma bola que bate e rebate, fazendo a leitura de todo do lance eu não marcaria o pênalti e essa seguramente não vai ser o Grêmio não vai reclamar, vai lá reclamar que o Bahia foi prejudicado. Né? Bom, funcionou eu não queria entrar nessa linha. Né? Eu não queria entrar nessa linha, porque eu não acredito nesse tipo de coisa. E outra coisa, o jogador do Bahia, o Gustavo Martins, deveria ser expulso, né? O jogador do Grêmio deveria ser expulso no final do jogo, né? A falta que ele fez o jogador do Bahia, ele estava entrando na cara do gol pra fazer, mas ele já estava 40 e tantos, tal, não teria reflexo, eu acho. O Ademir estava pedindo exatamente essa questão. Mas enfim, o Grêmio... Parabéns ao Renato, mais uma medalha para ele. O Grêmio tem aí a situação do pênalti, o Cristaldo perde, e o castigo ele é muito forte no final do primeiro tempo, porque o centroavante deles, o Everaldo, já tinha tido uma oportunidade de gol na cara do goleiro, que o Bruno Vini salva, e na segunda o Bruno Vini é facilmente batido, não salva, e ele vai lá e faz o gol. O Grando não falhou no gol.
é que é o terceiro gol que o Grêmio parece estar adiantado. Isso acaba complicando. Tem alguém que diz que ele falhou nesse gol? Muita gente. Nossa, a Arena tava um ranço contra o Grêmio. Tava um ranço. E aí eu vou falar o seguinte, vem o segundo tempo, tem um cara que muda o jogo. A classificação ela se justifica por dois caras. Ferreira, é o Renato, é mérito do Renato, que tira o Kahneman e bota o Ferreira, mas tô lendo o campo. O campo é o Ferreira. O Grêmio não empataria o jogo se não fosse o Ferreira, ia ficar jogando a noite toda e não ia empatar. O Ferreira faz o diferente. O Ferreira voltou solidário do período dele no Estaleiro. É o segundo lance que ele faz e ele não é fominha. E ele faz, e ele tem exatamente, que era uma bronca que eu tinha com ele. Ele chuta quando tem que passar e passa quando tem que chutar. E ele faz a escolha certa da jogada, ele é solidário e dá o passe para fazer assistência. E depois o Grêmio, que faz os dois, que pega os dois pênaltis e é recompensado para não ter o ranço dele. Só um último parênteses sobre o Grando. O torcedor está com essa bronca por causa da sombra do Adriel. O Adriel é muito bom goleiro, talvez até melhor que o Grando, a gente vai ter que ver isso depois na sequência da carreira dele. Mas sabe qual é o problema? O Adriel tem uma amostra de gauchão e começo de Copa do Brasil. Então, provavelmente, vários gols que o Grando está tomando agora, o Adriel também tomaria, porque não tem, a qualidade aumenta. Bom, mais uma vez, aliás, o Grando ontem sepultou aquelas críticas de que ele não defende pênalti e quem defende pênalti é o Adriel. O Baldasso, mais uma vez, foi o mais lúcido aqui da bancada. Ele tem um equilíbrio, uma lucidez para falar de Grêmio. De Internacional ele se perde na curva, derrapa, capota o carro, se atrapalha todo. Mas de Grêmio ninguém fala melhor que ele. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês, eu vou me travestir aqui de marca-texto, eu vou reforçar o que disse o Baldasso sobre a mentalidade dos jogadores do Grêmio. Os jogadores do Grêmio, eles têm uma intransigência diante da adversidade, diante do mau resultado, que mesmo quando o Grêmio perde lutando, brigando. O Grêmio foi dominado pelo Bragantino, o Renato reconheceu isso na coletiva pós-jogo do Campeonato Brasileiro, mas é um Grêmio que luta. Pode jogar mal, pode ter problemas defensivos, e tem, mais uma vez, ontem mostrou isso, o Renato vai ter que corrigir por enfrentamento com o Flamengo, isso, mas os jogadores do Grêmio lutam. Talvez contagiados pela torcida, quando o César fala muito da torcida, que é legal e bonito, puxa vida, 35 mil torcedores numa noite de ciclone, parabéns para a torcida do Grêmio, mas quando a gente joga para a torcida, a gente diminui um pouco o trabalho de quem está lá lutando, trabalhando, treinando e orientando. E aí eu estou chegando no Renato. O Grêmio tem esta intransigência, na minha opinião, é claro que pela escolha dos jogadores, Luiz Soares personifica isso, mas especialmente pelo trabalho do seu treinador. Por isso que eu digo que o Renato é o melhor gestor de vestiário do país. O Renato treina o time, o Renato treina os dirigentes, o Renato treina a arbitragem. Sabe o que eu estou falando, Renato? Tu treinou a arbitragem. Aquele lance do pênalti, a gente sabe que não é pênalti. O jogador está com o braço protegido e a expulsão é duvidosa. O jogador do Grêmio poderia ser expulso. Ali eu acho que há uma margem para debate. E o Renato treina, se não toda, mas boa parte da imprensa. E aí eu me coloco, eu estou catequizado pelo trabalho do Renato, que eu digo já há muito tempo. Profissão do Renato, técnico de futebol do Grêmio. Presidente Guerra, faça um contrato vitalício com o Renato. Ele é o melhor técnico que o Grêmio pode ter. Eventualmente dê umas férias para ele de 6 meses, traga o interino lá para ficar e tal. Daqui a pouco o Renato volta, apaga o incêndio, acomoda tudo e coloca o Grêmio de forma como um emergente entre os 4 finalistas da Copa do Brasil. Quem poderia imaginar isso em dezembro? Era inimaginável, era um delírio. Ribeiro Neto passou aqui o primeiro semestre inteiro dizendo, olha, o rebaixamento está aí. O Grêmio na eminência de disputar, vai disputar e quem sabe sonhar em chegar na decisão. Ô Lucas Dias, vamos colocar o técnico Renato para falar sobre a classificação à próxima fase. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. E o técnico gremista falou sobre essa classificação e a dificuldade dessa classificação, Meneghetti, contra o Bahia nas penalidades. E destacando muito que não teve carinho para os jogadores na hora do intervalo. Não tem jogo fácil não, seja em casa, seja fora. As dificuldades sempre a gente vai encontrar. Mas os adversários também encontram dificuldades quando enfrentam a equipe do Grêmio. Nós somos mais felizes do que eles hoje nos pênaltis. O Chapecó fez 2 grandes defesas. Não queira saber as palavras no vestiário. Carinho não foi. Eu faço bastante carinho nesse grupo. Mas no vestiário não foi nada de carinho, não. A dura, um puxão de orelha normal. Os 3 jogadores tinham que acordar para o jogo. Senão, falei, 5 minutos vai sair.
Tem que acordar, é uma decisão. Não dá para esperar, será que a chuva vai passar? Será que o campo vai secar? Será que a torcida vai vibrar? Será que hoje eu vou ser aqui feliz? Não dá, não tem tempo. Você tem que ter a entrega, tem que ter o foco no trabalho. Então, foi nesse sentido aí, a gente corrigiu o que tinha que corrigir e aquele sininho no ouvido de alguns, aí eles acordaram. E o time foi outro no segundo tempo. Pegou de última hora esse moletom aí, né, Renato? Viu que tava chovendo? Tá até com o G aqui, ó, da loja. Esqueceu de tirar o G. Mas tá bem vestido. É bonito o moletom. Até o Mas é que tu viu que tá com o Gzinho ali. Renato. Não, eu tô elogiando. Mas tu viu que tá com o G ali? Tá com G. Vou fazer o seguinte. Com a etiquetinha aquela. Vou fazer o seguinte. Já. O Baldasso eu já mudei a vida dele, o Ribeiro já mudei a tua. Vou levar o Renato na Enzo Milano lá pra ele se vestir. Não, mas esse moletom que ele tá do Grêmio é bonito também. Não, tudo bem, mas... Cara, nós temos que comprar um motivo pra criticar o Renato, né? Tá difícil. Tá difícil. Ô, Renato, tira o Gzinho aqui, Renato. Fechados com o Renato Portaluppi, técnico vitalício do Grêmio. É o Flamengo no caminho do Grêmio. O Flamengo despachou com razoável facilidade, tomando uma pressão em boa parte do jogo. A gente pôde ver, né? O jogo do Flamengo teve o segundo tempo praticamente todo ele depois, finalzinho do primeiro tempo também já ontem. O Flamengo passou pelo Atlético Paranaense. E aí, César, o que dá pra projetar? Pois é, Meneghetti, eu cheguei em casa ontem e vi o jogo do Flamengo, achei duríssimo o jogo. O resultado não diz nada do que foi o jogo, né? Sem Gerson, né? Sem Gerson, o Arrascaeta tem chance de ser vendido, o Pedro tem chance de ser vendido. Eles contratam outros 15. Não, eu vou te contar. Aí chegou o Rossi, goleiro, que é melhor que o Luiz Hugo. Araújo. Aí chegou o Luiz Araújo. Aí chegou o Alain, meio O secadorzinho João Batista Filho, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tu sabe que eu não sou secador. Tenho só uma frase. Está acontecendo. Ah, isso dá azar, César. Cara, pelo amor... Isso é zica. Isso Isso é está, está Tem uma coisa, Baldasso, acontecendo. que o Meneghetti falou, en passant, e que alivia a vida do Grêmio. Tá? A obrigação do Grêmio acabou no Bahia. Que obrigação? Vai perder pro Flamengo e todo mundo vai bater palma. Tem razão. Vamos ganhar do Flamengo, JB. Para de ser secador, João Batista Filho. Ô César, tu sabe que a chance da gente levar um pau lá... Nós não vamos levar pau nenhum. Te contenha, César. Não, mas o JB tá secando. Cinegrafista lá. O JB tá secando, meu. Tá, não, mas o Meneghete. Menegas, aqui, ó, eu não quero... A chance... CCD, foca no CCD aqui, divide a tela comigo. Deixa eu Quer olhar dirigir o pra programa daqui Parabéns, sentado. Meneghete. Ele quer o teu lugar, Chiclete. É porque estamos com dificuldades lá em cima, né? Eu tô tentando ajudar aqui. CCD, olha pra mim. Eu tô olhando Olha pra pra ti, JB. Olha pra mim. Tu sabe que a chance de nós levar um pau no Maracanã... Primeiro que nós... Só tem uma coisa que eu vou dizer, JB. sabe, né? Se alguém vai enfrentar o Flamengo, é o Grêmio. Os outros não vão jogar com O Inter não vai jogar. JB, Mas a chance de que levar tu- um pau é gigantesca. Meneghete, que foi genial. tu esteja certo. Eu não tenho essa Não, segurança. não. Nós colorados, tu tem uma segurança maior que a minha como secador. Eu não tenho essa segurança. Eu não tenho Como é essa que tá? segurança. Como é que tá? O Flamengo perdeu. Esse é o sentimento mais importante. Eu tô com raiva do Inter, velho. Eu tô com raiva. Eu vejo o Grêmio. O Alberto Guerra fez um time do nada, gastou 50 milhões, fez um time e o meu presidente não consegue contratar um meio armador. Tu quer que eu esteja como? Eu tô jogando com o Campanharo, com o Depene e com o Rômulo no meio campo. Vocês têm o Carbajo, o Vijaçante, Pepe e o Diaba 4. Eu não quero nem falar do Inter. Eu vou enrolar aqui falando do Grêmio para não ter tempo de falar do Inter no programa. Ribeiro, quero te ouvir. Eu ia falar do... Pô, tu ia falar, aí tu ia começar a falar agora. Primeiro dá uma burdoada no César e aí tu ia começar a falar. Deu espaço pra burdoada, mas vai. assim, é rapidinho, tá? Uma hora e meia. Não, tu tá sendo injusto comigo no programa, né? As pessoas Hoje tu falou pouco. Eu realmente tenho razão. Hoje tu falaste pouco. Muito obrigado, chefe. Perdão, Ribeiro, eu errei. Como é que tá o teu Nil canal? Aí, Meneghete, Não, boa, Meneghete, roubado É o meu pedido de desculpa pra ti. Teu tu fez vídeo ontem lá, né? Fiz vídeo. Parabéns, Ribeiro. Não ficou muito bonito, né? Mas Não, nós vamos... o vídeo assante. É que o Nil tá melhorando, né? Tá, Tá isso melhorando. aí. A questão é, eu não sabia, teve algum vídeo que tu fez que ficou bonito? Sim, os vídeos que eu estou no Rock Bola, que tem, eu Rock apresento... Hoje, aliás, no Brasil se comemora o dia do rock, né? E os caras inventaram que era Dia Mundial do Rock, e lá no Nil Canal eu desconstruo essa narrativa. Não existe, isso é uma falácia. Não existe O cara Dia Mundial do Rock. empolgado, o cara Não empolgado existe. que o Grando pegou dois... Não, o cara empolgado que o Grando pegou dois pênaltis, que o Vidia Sante é maravilhoso, que o Grêmio vai pegar o Flamengo, e aí ele vai lá ouvir o Ribeiro vai fazer uma análise. Não, mas Já olha só, sabe, gente, não, antes não, disso, faz gaveta, o dia pode. do Mundial do Rock não serve Bonito pra que eu nada. comprimi o disco dos Beatles aí, bonito. Agora, Ribeiro era um cara que tinha uma fábrica de sapato, ele fabricava
colocava sapato, ele só não botava pra vender. Agora ele tá fazendo vídeo no canal dele. Parabéns. Vamos Aí lá. tem chance de que as pessoas vejam. E eu tô falando do New, canal do Ribeiro Neto no YouTube, vai lá, que o Grêmio, Meneghetti, fez sua parte. E tu falou assim no início do programa, ano passado. Pô, o Grêmio, tá, veio da segunda divisão, tá? O Grêmio veio da segunda divisão. Acho que o Baldassi fez uma crítica. Não tem problema. Eu acho que eu ouvi do presidente Guerra em algum momento, né, que ele assinaria embaixo se dissesse para ele que o Grêmio estaria nessa situação com essa histórico em 2023. Tinha que assinar mesmo. Tá. Então, o Flamengo é o grande favorito. O Flamengo é que tem a responsabilidade. Claro. Então, o Grêmio não tem esse estresse. Ninguém vai condenar o Grêmio por cair para o Flamengo. E isso é um trunfo que o Grêmio tem, cara. Vou dizer, o Baldassi agora vai ter um chilique que eu vou dizer. Ai. Isso vale pro Inter. Vale pro Inter também. Não vale pro Inter na história dos últimos anos. Isso aí. Não vale. Não se espera que o Inter caia nas oitavas da Libertadores. Mas se o Inter pegasse lá o Deportivo Pereira, isso aí. e caísse fora, é vexame. Agora pro River Plate é enfrentamento de gigantes. E a mesma coisa pro Grêmio. Se o Grêmio perder o Flamengo... O Grêmio tem alguma coisa no saco, né? O Inter não tem nada. Não, né? se o Corinthians cair fora pro América, na Copa do Brasil... É crise? É vexame. É justo o que o Ribeiro falou. Eu obviamente fiz uma provocação com ele para brincar e ele tem razão. É óbvio que agora o Grêmio não tem assim, não vai ser um fiasco, tipo cair pro Globo na primeira fase, ou tipo o próprio Grêmio. Não precisa tomar 5, 4, 5, não precisa tomar 5. Não precisa tomar 5. Dá uma desobrigada, mas ao mesmo tempo assim, a gente, qualquer pessoa que vai ser eliminado, a gente vai vir aqui e vai falar, caiu, é isso, é aquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. César, agora tu deveria estar indignado. Este programa está tratando o Grêmio como virtual eliminado na Copa do Brasil. Pois eu vou dizer para vocês que estão assistindo. Eu vou dizer para vocês que estão assistindo, eu estou borrado de medo que o Grêmio ganhe a Copa do Brasil. Borrado, porque eu acho que há grande chance do Grêmio ganhar a Copa do Brasil. Essa é a verdade. Pela forma que o Grêmio se envolve com as coisas, que supera obstáculos, mesmo que não tenha o melhor time, eu estou borrado de medo que o Grêmio ganhe a Copa do Brasil. Oficialmente borrado. O Gerson, que é o melhor jogador do Flamengo, não joga o primeiro jogo. Eu estou com medo, de verdade. Quando é que sai o sorteio dos Não sei. Das locais? Em princípio, sexta-feira. Inclusive vai ter que ter uma alteração de data, né? Porque o Flamengo tem jogo contra o Olímpia pela Libertadores muito próximo de um dos jogos. Então tá, é verdade. E os jogos, eu tinha visto que seria só em agosto, mas parece que tem um que pode ser na última semana do meio desse mês. 27 de julho agora, pode ser. E já pensando nisso aí. Não, seria agosto, aí muito cedo. Não, mas é que originalmente seria 2 de agosto, 2 e 9. Não, o da volta é 16 de agosto, o outro seria 8 ou 9. Isso aí. E o Flamengo tem jogo com o Olímpia. Então eu acho que vão antecipar o jogo de ida da Copa do Brasil. Isso é ruim, né? É ruim. Eu não sei se é ruim, tá? É ruim porque tu tá contando que o Grêmio vai contratar alguém. Não, sim. O Grêmio vai contratar. O Grêmio vai. Ontem o Renato deu entrevista, vocês ouviram? O Grêmio eu não sei se vai contratar ninguém. A Globo acaba de confirmar. Não vai. O Inter eu sei. Anunciou o goleiro hoje. A Globo acaba de confirmar que saiu há algumas horas. Na verdade, dia 9 e 16 de agosto. Só que o Flamengo joga, se não me engano, dia 8 com o Olímpia. Dia 10? Dia 10 com o Olímpia? Então, como é que não tem como, vai ter que mudar essa data aí. Passar pra final... Tu entendeu, JB, que eu te falei? Entendi. Tem que mudar essa data. Tem que mudar a data. Passar pra final, tô vendo aqui no comunicado, a CBF paga, passando pra final, 30 milhões no mínimo. É assim que tu paga o investimento num bom time. O jogo do Grêmio ontem 15 milhões de reais. Gastou 50 milhões, vai ganhar. Mais renda 15 Quanto que o Grêmio... Se o Grêmio chegar à final da Copa do Brasil, o Grêmio fatura quanto no total? Deixa eu chegar à final. Chegar à final, fatura 30 e poucos milhões. Se for campeão, fatura 60 milhões. Não, 70 milhões só pro campeão. Só pro campeão. Paga toda a conta. Paga toda a conta do que fez. O Grêmio já ganhou 20. O Grêmio já ganhou 20. Tem 20 garantidos. Se for pra final, ganha mais 30, fecha 50. Se for campeão, ganha mais 70, vai a 90. Aí paga a conta. Tirando o saldo financeiro do paga-conta, tem uma torcida feliz. Fica a dica aí, Barcelos. Sabe o que é o... Sabe o que é? Faço só banda direta. Sabe o que é? Não, eu não falo nem do indireto. O Baldassi tem toda a razão. Não é o indireto que está em jogo. Porque o indireto tem coisa de engajamento, camisa, produto... Que não é pouca coisa Não, também. tudo bem, mas não vamos entrar nisso.
uma conquista da Copa do Brasil, ou uma classificação dessa, é um jogador de 8 milhões de euros que tu bota limpinho na tua conta. Ô, Lucas, vamos falar do anúncio do Internacional que confirmou o Sérgio Rocher. Isso, Meneghetti. Sérgio Rocher, goleiro da seleção uruguaia, goleiro de Copa do Mundo que estava no Nacional de Montevidéu, foi anunciado oficialmente pelo Internacional no final da manhã, início da tarde desta quinta-feira. Ele que chega em Porto Alegre hoje à tarde, desembarca no aeroporto Salgado Filho, vai assinar um contrato após os exames médicos, é claro, de 4 temporadas. Até dezembro de 2026 vai assinar Sérgio Rocher com o Internacional. Colorado está pagando cerca de $1.600.000 ao Nacional, considerando impostos, enfim, o dinheiro bruto vai ser $1 milhão para o Nacional, com impostos bate $1.600.000, mas o Rocher é aguardado ainda hoje em Porto Alegre. Você sabe que eu me oponho a esses jornalistas que querem fazer manchete marrom e ficam criticando dirigentes e treinadores. Eu não gosto disso. Eu não entendo essa conduta do Baldasso. O Inter contratou o 9, que joga com a 13. O Inter contratou o goleiro. O Rocher, como confirmou aí o Lucas Dias. O que está faltando para tu entender a gestão do presidente Barcelos, Baldasso? Meu querido Leonardo Meneghetti, em 2010 eu fui campeão da Libertadores da América. O meu goleiro era o Renan e o meu centroavante era o Alexandro. Sabe por que eu fui, e tu também, campeão da Libertadores de 2010? Porque o meio-campo era fabuloso. O meu pai me ensinou uma coisa quando eu tinha 5 anos de idade. Depois disso, porque eu já estou ficando velho, o futebol se transformou, o futebol mudou bastante. Mas aquilo que meu pai me disse quando eu tinha 5 anos não mudou até hoje. O meu velho me disse, meu filho, Fabianinho, futebol se ganha no meio-campo. O Internacional, se não resolver os problemas de qualidade que tem na sua meia cancha no que diz respeito ao time titular e a reposições, não há Rocher e Valência que vão levar o Inter a lugar algum. No final de semana, o Valência estava na linha lateral, não estava na área. Se tivesse na área, não teria feito nada, porque com o Campanharo, com o Rômulo e com o Depena, não ia chegar uma bola. Então, presidente Alessandro Barcelos, um apelo. Eu me ajoelharia aqui. E próximo passo talvez seja esse. 2 meias armadores de qualidade. Caros. São caros. Ganham mais de $1 milhão por mês. Experiência agora não. 2 meias armadores de qualidade e se der, se sobrar um tempinho e um troquinho, contrata um ponta a mais de qualidade. Sem isso, pelo menos os 2 meias de qualidade, o Inter com Rocher, com Valência, com Arangues, não vai a lugar algum. Eu jamais ousaria, né, pela minha educação, pelo berço que eu tive, criticar o pai de Fabiano Baldasso. Então eu vou criticar o Fabiano Baldasso, dizendo o seguinte, que eu vi uma seleção brasileira que tinha o meio-campo com Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, perder uma Copa do Mundo porque não tinha justamente o camisa 1 e o camisa 9 no mesmo nível deste meio-campo. Era um bom goleiro, tá bem, mas o Leão ficou comentando aquela Copa do Mundo na Globo. Era um bom centroavante, tá bem, mas o Careca estava machucado. Então, há exceções, e esta é uma delas. Lembra daquele meio-campo? Tu tinha ali o teu... Mas a seleção de 82 era bailarina desfilando, né? Ninguém estava muito envolvido. Perdia uma bola para a Itália, ninguém corria atrás. Né? A seleção de 82 ela é a melhor e a pior coisa que aconteceu para o futebol. Quem sou eu para analisar a seleção de 82? Essa é a frase, melhor. Não, mas é verdade. Essa é a melhor. Essa parte da tua frase... Quem é tu para falar do time de 82? Vamos fazer um recorte disso, né? Vamos fazer um recorte. Mas eu quero analisar as consequências disso. E eu tô analisando comunicação, que é uma coisa que eu tento entender, não consigo várias vezes, e não a seleção, não bola, porque eu não sou capacitado para isso, admito. Tá? Na seleção de 82, o meu nível não chega lá na seleção de 82, tá bom? Fica aqui na dupla Grenal mesmo e é o que eu consigo e olha lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela traz para a comunicação da imprensa e das pessoas um efeito que eu sempre digo do Paulo Nunes e do Jardel. A galera, mas o Grêmio fez um time sem dinheiro buscando jogadores como Paulo Nunes e Jardel. Sim, aconteceu uma vez. E de 95 para cá nunca mais fez. E fez? E aí Precisa de dinheiro. E aí as pessoas dizem, não precisa. Não, cara, tu acha que o Internacional tinha dinheiro em 2006? Não, Meneghetti. Paulo Nunes e Jardel, vamos ficar aqui. Não, eu tô te dando outro exemplo. Não, mas o Inter, então, em 2006, construiu um time
O que eu quero dizer é o seguinte, tu precisa investir, não é sempre que vai acontecer. O que eu quero dizer da seleção de 82, ela é sempre pegada, por exemplo, só que de 82 para cá nunca mais aconteceu um negócio tipo a seleção de 82. Talvez a de 2006, Então, na minha visão, para a comunicação, faz mal isso. A gente sempre fala, mas era o melhor time e não ganhou. Mas e o Inter, JB, que nós estávamos falando? Eu só queria, sobre a seleção de 82, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós aqui, tu não, pelo visto, porque tu não era nascido em 82. Obviamente não. Tá? Nós gostamos de futebol e amamos o futebol por causa daquele time. Aquele time nos ajudou a gostar de futebol. Eu não estou falando do tá? time. Não, eu sei, mas é que quando fala na seleção de 82... Calma. Nós estamos perdendo tempo de criticar o Barcelos aqui, cara. Falando da seleção de 82, cara. Tá? E a relação que eu faço, e eu só queria que tirasse 82. Tá, mas é isso que eu tô falando. Mas é que tem algumas... que me veio à mente pra contrariar o Baldasso, não o pai do Baldasso. Tá, mas é que aí tu pega o exemplo de... Mas é que aí vamos criticar o Barcelos, então, que é o que o Baldasso quer, que é a pauta do programa proposta pelo Baldasso, criticando o Barcelos e livrando o Mano Menezes. Cara, vamos pegar assim, alguém vai dizer, pega um time que não tinha um bom treinador, mas que ganhou. Tu tá querendo dizer... O time que o Mancini dirigia, que foi campeão da Copa do Brasil. O Mancini dirigiu, o Paulista de Jundiaí foi campeão. Ou seja, não precisa ter bom treinador. O amigo acha que o Mano Menezes não é um bom treinador, é isso? Em 2023 eu só queria te lembrar títulos que tem o Mano Menezes na sua carreira. Mas o Baldasso... O Inter não ganhou nada. Eu já dei... Quem ganhou no Inter? O Baldasso... Quem ganha com o Campanharo marcando no meio campo? Tu já foste o melhor repórter do estado. Hoje tu não é mais o melhor repórter do estado. Por um único motivo, porque eu não sou mais repórter. Exatamente. Tu abandonou o negócio. Então o que eu vou fazer? Não dá pra colocar. É isso que eu estou dizendo. Não dá pra pegar, dá pra ganhar sem meio campo porque 83. Mas onde é que tem uma regra que não dá pra usar como exemplo 82? Assim como usa de 70 como exemplo, do que o Zagallo fez. Colocou os 11 melhores em campo pra jogar. Sobre a crítica ao Barcelos, eu acho que tem uma lógica no futebol que diz o seguinte, é muito mais difícil tu saber por que tu ganhou do que saber por que tu perdeu. Porque quando tu perde, tu lê, né? Tu fotografa mais fácil. Quando tu ganha, tu não consegue. Evidente. E eu acho que existe um erro de diagnóstico do Inter com relação à vitória que foi o segundo semestre do ano passado. Foi uma vitória do Inter, né? Que o Inter fez uma grande campanha, conseguiu chegar. Foi um erro de diagnóstico ali que imaginou que o time do Inter... E para mim tem dois erros muito claros de diagnóstico, tá? Muito claros. Primeiro, a ideia de tirar a força do alemão lá da frente, achando que ele tecnicamente não dava, então tinha que tirar. E a outra, de diminuir os reservas. Sim, o Inter mandaram 14 embora. Quebra os reservas. E hoje está tentando recuperar. E aí, quando tu precisa recuperar com velocidade, tu compra o Campanharo, tu compra jogadores que não agregam. Esse, para mim, é o grande problema. Meneghetti, o Ribeiro costuma criticar a geração perdedora de gols. Sim. Não é o caso do Inter neste momento. Eu tive um caso emblemático contra o Olímpia na Libertadores de 2021, vocês lembram disso? Lembro. Em que o Inter teve 25 chances de gol no jogo, que o Galhardo e o Yuri Alberto erraram um atrás do outro. O Inter, e as estatísticas estão mostrando isso, o Inter é o segundo time do Campeonato Brasileiro que menos chuta a gol. Então, a tua crítica, Ribeiro Neto, aos perdedores de gol não vale para o Inter. Porque o Inter chegou num ponto de incompetência que o Internacional não consegue mais chutar para perder gol. O Inter não está produzindo mais. Por quê? Porque o meio-campo é frágil em qualidade, porque só tem o Alan Patrick. Bom, eu já vou chamar o Lucas, eu estava dando uma olhada aqui, isso aqui é o script, é o roteiro do programa que a nossa equipe de produção começa a preparar às 5 horas da manhã. Eu estava dando uma olhada aqui, onde é que dizia, mas não consegui achar que o exemplo de 82 da seleção brasileira não pode ser utilizado hoje pelo Meneghetti. Aqui não tem, talvez nas letrinhas miúdas. Lucas, vamos falar de Michael. Até porque Celso Rigo, o homem do arroz, ou como o Renato quis chamar ontem, Meneghetti, o tio Patinhas tricolor, o Celso Rigo falou ontem na Zona Mista da Arena e a gente pôde conversar com ele ainda dentro da Atualidade Esportiva, segunda edição da Rádio Bandeirantes, e a gente questionou o Celso Rigo sobre Michael. E olha só o que ele disse.
Conversa, certamente. O Renato está pedindo, para ele é importante, logicamente, para o clube também. O problema é valores, né? O valor do Grêmio não tem condição. O presidente está tendo muita responsabilidade na parte de finanças, coisas não tão fáceis. Então, agora, se vier por empréstimo sem esse custo altíssimo financeiro, tudo bem. Aí, claro que o Grêmio tem interesse. Agora, dessa forma, esses valores fica impraticável. Né? Então, a conversa que teve até o momento com o Grêmio em relação ao Michael é para a tentativa de fato ser de empréstimo, e aí o senhor entraria auxiliando o Grêmio dessa forma em uma composição salarial, por exemplo? Se for o caso, uma composição, mas isso aí o Grêmio de repente administra. A questão que o pessoal acha que a gente vai aportar recursos, mas o presidente está tendo bastante responsabilidade. A situação financeira do clube é por demais conhecida, né? Quer dizer, não dá para se fazer. Esses valores são muito altos para os dias de hoje, para o futebol, ele não comporta. Né? Uma boa entrevista, manifestação clara, lúcida, transparente, né? Como tem que ser, e o futebol tem que ser tratado com esta seriedade que o empresário Celso Rico tratou nesta entrevista coletiva, e a gente sabe que é como ele age. Você pode nos assistir na TV Bandeirantes em todo o Rio Grande do Sul, na live do YouTube Mundo Afora e na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Obrigado a você que nos empresta seu prestígio, nos acompanha também na Rádio Bandeirantes, como meu amigo Jorge Bombardelli, que está se deslocando de Porto Alegre para o litoral, acompanhando pela Rádio Bandeirantes. Ele era um dos 35 mil torcedores gremistas ontem na Arena. Jorge Bombardelli, que é de Esteio, um abraço, obrigado pela tua audiência conosco. Lucas! Deixa eu só fazer uma pontinha aqui, que eu falei pouco hoje no programa. A primeiro elogio pro Lucas Dias que... Aquela coisa que nem o César faz bem rapidinho, dura 20 minutos de debate. Não. O Lucas Dias... O Lucas Dias estava ontem na Arena, primeiro elogio a ele viu o Celso Rico, já foi direto lá entrevistar e tal, e o Rico parou. Tá. Mas eu queria fazer... Eu elogio o Lucas? Parabéns, eu me incorporo a esse elogio. Vai, JB, fala. Dito isso, eu queria fazer um elogio pro Celso Rico. Porque, cara, a empresa desse cara fatura bilhão. Eu até sei o número, mas é bilhão, a Piraí Alimentos. E aí tu vê ele passando, e é um cara de uma simplicidade, o Lucas chamou, ele falou. Legal, sabe, ele foi. Porque tudo... E falou de forma transparente, né? Exatamente, falou de forma transparente e tal. Não, eu sei isso, que assim, ó, eu tô voltando a conviver mais no estádio e tal, aí tu chega, eu até contei alguns episódios do Baldasso aqui, de cara que a reportagem tenta falar, e eu falei isso lá no Inter, os jogadores do Inter passando reto por todo mundo, 30 torcedores, os caras passando... Ganham muitos títulos, aí tu dá uma soberba. Não, mas não é que ganham muito, é que tipo, os caras ganham bem. O outro homem lá é bi, ele não é milhão, é bilhão. E aí o cara para... Mas existe uma diferença gigantesca antes disso. Tá, tudo bem. Aí o cara para, conversa, é extremamente solícito, já te recebe sorrindo. Queria deixar essa diferença de ser humano que existe. Me incorpora. E ele deu uma informação importante, né? Ele dá uma informação que é importantíssima. O Grêmio foi fortemente. Bateu e voltou, né? E voltou porque o dinheiro era realmente pesado. E eu queria mandar um grande abraço também a todos os investidores financeiros que o Inter tem neste momento. Tem também aquele outro... Não me vem os nomes. Baldasso. Lucas, deixa eu seguir aqui, por favor, JB. Lucas, o Renato falou mais uma vez sobre Lua. Se Celso Rigo falou sobre a situação do Michael, o Renato mais uma vez voltou a falar sobre o Luan, Meneghetti. E ele explicou em que situação, em que momento, em estágio está a negociação com o jogador, que a gente já trouxe aqui. Há um avanço entre Grêmio, Luan e empresário. Falta rescisão com o Corinthians. E o Renato falou sobre o tema. O Luan, ele me ligou na última sexta-feira, vou trocar umas ideias ainda com o Guerra, com o Luiz, com o Antônio. Eu não ando no clube, eu simplesmente opino. Como era o mesmo caso do Juan, a gente estava nesses 2 jogos importantíssimos, o de sábado, o de domingo contra o Botafogo e de hoje. Amanhã a gente vai voltar, amanhã depois conversar. Eu falei para vocês lá atrás que é muita calma nessas horas, não é assim, não sou eu sozinho que decido, a gente sempre quando conversa tem sempre 3, 4 pessoas e essas 3, 4 pessoas opinam, entendeu? Sempre 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma. Então, eu estava ligado, focado nesses 2 jogos. Agora, o assunto vai voltar atuando, a gente vai conversar e trocar ideias. Só este cara, na minha opinião, César, é claro que tem o ambiente do Grêmio, a casa do Luan. Eu não estou esperando que o Luan seja
o Luan de 16 na Olimpíada, protagonista daquele time, carregado pelo Neymar, mas que ele foi importante. O Luan foi importante naquela primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada. Não estou esperando o Luan da Libertadores da América ou da Copa do Brasil, mas só este cara, na minha opinião, é que tem capacidade para resgatar o melhor do Luan, o melhor que está disponível. Não vai ser o melhor do Luan de 16, 17, mas o melhor que esteja disponível, que outros profissionais não conseguiram resgatar, só o Renato pode resgatar, César. Eu tô contigo nessa. O Renato sabe fazer isso e o Luan, as pessoas fazem. Quando a gente fala. E meteu um pênalti chapadinho. Porque é o seguinte, ó. Bateu bem a pênalti. Querendo ou não, o Renato abriu mão de um dos seus principais cobradores, que é o Soares, com 44 do segundo tempo. Pois é, isso eu não entendi. Sabe? Ele abriu mão disso aí, correu risco. O jogo tinha mais 6, 7 minutos, mas né? eu tenho o cara que... não tem mais condição. Mas naquela altura, eu posso dizer, sabe o que o Renato ontem, eu critiquei o Renato segunda. Ontem o Renato entendeu tudo o que aconteceu no jogo. Tanto é que ele não desmancha o time, porque ele perderia o jogo, e quando ele estava caminhando para perder o jogo, porque ele não desmancha, mas ele desmancha o esquema com 3 zagueiros. Não, ele desmancha porque ele tinha que, não, mas ele tinha que tentar o resultado. Foi por isso que o Bahia teve aquela Só liberdade. Só que ele não ali. abre o meio campo, ele mantém o Bitelo por dentro. E aí quando o Renato começa, e estava na cara que o Grêmio perderia o jogo, né? E o Bitelo teve ontem uma atuação muito abaixo dessa régua, tá? Muito abaixo. Ô, Meneghetti, sobre o Luan, a análise ela é quase de precisão matemática. Tu tem um grande craque de futebol. O que vai inviabilizar o grande craque de futebol no decorrer da sua carreira? Ou uma lesão grave que o limite em movimentos, ou o avançar da idade, o cara ficou velho, ou a perda de mobilização, né? Ronaldinho Gaúcho foi assim. Não estou comparando o Luan ao Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho chegou um momento e desistiu da carreira. O Pato desistiu da carreira também. Adriano Imperador? Adriano Imperador. Desistindo da carreira. Tá bem, é direito. O Luan não teve nenhuma lesão que o limite fisicamente. O Luan tem só 30 anos de idade. Ele tem uma lesão séria. Tá, mas ele não está tendo nenhum. Mas não há nenhum resquício. Bom, eu não sei disso. Ele tem uma Porque lesão. O que me parece, se o Renato se compromete e ele tem convicção de que ele vai botar os dedos do Luan na tomada, ele vai voltar a ser um jogador de futebol profissional, o Luan é melhor do que quase todo mundo no Grêmio. Uma coisa que a gente falou na rádio essa semana, que eu acho que ajuda, acho que foi na rádio que a gente falou isso aí, ou foi aqui mesmo, eu acho que ajuda o Luan, que é a presença do Soares. Por quê? Porque tira do Luan a exigência do protagonismo. A responsabilidade do protagonismo. Não, o protagonista é o Soares desse time, é o Renato fora de campo, é outros jogadores, é o Cristaldo. E o Luan está vindo, e a gente tem que deixar claro isso, o Grêmio não precisa dizer isso, mas nós podemos analisar assim, como uma aposta, como uma tentativa de resgate, que não se espere do Luan o salvador da pátria. Até porque o Grêmio não precisa disso. E eu acho que a presença do Soares em campo pode ajudar o Luan. Menegas, olha só. O Emerson Sheik estava num programa na CNN, que até a KTO tem parceria, né? Tá lá, nossa parceira KTO, é o programa do Benja. E o Emerson Sheik disse que não dá para acompanhar o Luan. Que era pro Luan dar uma segurada. O Emerson Sheik disse que o Luan é demais. Sabe por que ele sabe que é demais? Porque o Emerson Sheik tem um apartamento que ele alugou pro Luan em São Paulo. E agora eles estão na justiça porque tem 120 mil reais de multa no condomínio do Luan, que o Luan morava, que o Luan fez festa no período que ele morava lá. Pode ser que não botou o lixo no lugar certo, pode ser alguma coisa assim. Claro, é por isso. O cachorro dele fez cocô do lado da piscina. Esse síndico aí é muito mal-humorado, cara. Síndico chato. Tem 120 mil. O Luan em Santos, vocês sabem da história. O Luan em Santos foi morar no mesmo prédio que o presidente do Santos tem a cobertura. E os corretor de imóveis do Luan é muito ruim. É muito ruim. Esse corretor de imóveis aí, da Baixada Santista aí, mas é um incompetente. Tu pega um cara como o Luan e bota no prédio do presidente do clube. Demite o corretor. O cara é santista. Até agora a culpa é do síndico e do corretor. Ontem, por exemplo, tem mais histórias aí. por exemplo. Aqui no Terraville, o Luan levou 12 multas. 12? Regras rígidas de um condomínio que não aceita um jogador de futebol e que só quer jogador de golfe. Só quer jogador de golfe. Os caras podem botar a bolinha no pátio dos outros caras lá que não ganham multa. Aí o Luan, que quer jogar bola no condomínio, é multado. Ontem, por exemplo, O condenado, o Luan está sendo condenado porque estava com 10 mulheres no motel. Quem nunca? Poxa! O Ronaldo Nazário já foi pego no motel.
Já foi pego no motel meu e virou Aí ídolo. nós estamos indo para um caminho perigoso. O Ronaldo Nazário foi pego no motel Tava tão também bom. e virou ídolo do Corinthians. O Luan fez a mesma coisa e não é ídolo do Corinthians. Ah, mas aí é gol, né? Gol, Sabe bola qual na é o negócio? rede. Sabe qual é o negócio? O Luan, esse negócio que o Luan gosta de fazer festa, tá tudo bem. Eu já tive jogadores assim. Sabe que ontem eu tava lembrando? Eu tava lembrando quando Douglas, porque a gente fala dos erros. Meu Deus, A aí gente nós fala vamos dos erros. profissionalismo do negócio. Quando... Só falta botar o índio também. não. Douglas, César, eu vou te resumir o seguinte, eu vou deixar de falar a tua história. Cara, eu prefiro o craque que faça festa. Não adianta o cara dormir antes da novela das 8, antes do jornal da Band e não jogar nada. É isso aí. Não adianta. Ah, mas esse jogador complica, ele reclama do cheiro do vestiário, do uniforme, não sei o Luan passa, Meneghete. Luan passa, Mas falou aqui, Meneghete. Luan passa o aceitável. Talvez aí, eu tô correndo risco de queimar a língua, desculpa, Ribeirinho, eu tô correndo risco de queimar a língua, porque o Luan pode chegar aqui e dizer, tá, cara, olha só, eu tenho 30 anos, eu tenho mais 2, 3 anos de carreira, vou focar e vou jogar. Mas eu tô mostrando aqui, o histórico de carreira do Luan recente não aponta pra isso. Meneghete, o único senão que tu disse é que tu está comparando jogadores de futebol com os jogadores de futebol. Sim. E não dá, porque o Luan não está sendo jogador de futebol. Não, eu concordo que ele passa, tá bem, mas cara, não adianta botar o ruim e fazer não, que tu é ruim, mas tu vai dormir às 6 horas da tarde, não adianta tu vai acordar tu ter... às 7 horas da manhã, tu vai tomar só o que vai comer, o que não te manda, não sei o que, não sei o que. O cara não vai ser bom, cara. Não adianta, tu tem um Mercedes-Benz sem gasolina. A questão, eu acho que foi tu, Mas dá pra botar daqui a pouco, né? Foi o CCD, o César, o Ribeiro que falaram assim, aí é gol. A questão é essa, e é o grande diferencial. Eu falei do Ronaldo aqui, no livro do Ferran Soriano, Ferran Soriano e tal, eu li o livro, uma chatice só, tá? Mas tudo bem, a bola não entra por acaso. Mas tem uma parte que ele fala que o Ronaldo Nazário, no Barcelona, tá no livro, então pode ser falado, ele foi pego num sofá lá no sofá do Barcelona, Meneghete, e tava com ele e mais 2 moças no sofá. E aí o presidente queria demitir. E ele falou, não, esse cara faz gol, não vou demitir um cara porque ele foi pego com 2 moças no sofá. Jogaram o sofá fora. Jogaram o sofá fora e ficaram com o Ronaldo porque nem se imaginava. Futebol. Beleza, o Ronaldo ia pra motel, o Ronaldo fazia o que ele queria, só que ele fazia o gol e ele tava em condições de jogo. O problema é, o Luan não tá fazendo gol, o Luan não tá em condições de jogo e tá fazendo a festa. Vamos pro break depois do César. Eu quero dar um exemplo para você sobre esse futebol não tem regra e na relação com as pessoas muito menos. A gente não tem a mínima ideia. A gente está fazendo aqui uma avaliação do que ele pode produzir ou não. Eu vou dar só um exemplo que tem a ver com o Grêmio. O Grêmio contratou em 2010 o Douglas. Na época, o Douglas, né? Bom jogador e tal. Ele sai do Grêmio, 2012, eu acho que ele saiu do Grêmio. Ele vai para o Corinthians, vai bem no Corinthians. Vocês lembram como ele voltou para o Grêmio? Ele volta para o Grêmio a pedido do Filipão, num contrato de produtividade, e todo mundo dizendo que ele era ex-atleta, que ele tinha uma barriga maior que a minha. Aí é que ele vira o Doga 10. O Doga 10, o craque Doga 10, vira depois do contrato de produtividade na volta ao Grêmio. A gente vai pro intervalo e na volta parece uma cornetinha aí do Internacional no Grêmio, hein? Na rede social. Já falamos sobre isso. Teve chapéu por aí também? É isso que a gente vai falar na sequência. Fiquem aí, tá? Fiquem aí. Vamos lá com o intervalo dos donos da bola. 26 mil pessoas nos assistindo, já diria Ribeiro Neto. Vapo. Aliás, o Vapo tá fora do jogo contra o Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil. O Gerson foi expulso ontem. Vamos lá. Quem tá mandando mensagem aqui? Denicras, gremistas da bola. É verdade, colorados, gremistas, juventude. É tudo da bola hoje, tá? Vamos lá. Flávio Five, Lucas é deles, Denicra, só falam de Grêmio. Rodrigo Gonçalves, Lucas, o Grando é mão de jacaré. Cara, não foi falha do Grando ontem, tá? Aliás, ele salvou o Grêmio, vamos lá. Se não fosse o Grando não tava nas semifinais da Copa do Brasil. Lorenzo Goterti, Lucas, tu é deles? Depende do dia da semana. Fábio Vargas, gostaria de parabenizar os colorados pela classificação do Flamengo. Matheus Gobi, Lucas é morango. Flávio Five, o novo Mário Fernandes, César com cabelo, pô, uma fotinha do CCD com cabelo. Lucas, meu cabelo cresceu. Cabelo branco, César ficou com cabelo branco, se estressou ontem. Mas deu tudo certo, vamos lá. O que tem de almoço? Mandou o Lucas, meu xará, a gente sabe? Ninguém sabe? O que tem de almoço? Tá, foi mal, gente.
gente. Vou ficar devendo hoje que ninguém foi comer ainda. O pessoal que tá na seriedade já tá trabalhando, tá? O pessoal que já almoçou tá na gandaia. Salsichão com farofa. Pô, que o pessoal vai arrastar esse chat agora, Chiclé. Pô, Matheus Gobi, Lucas Dias tá triste hoje. Cara, eu tô bem. Tô sem luz lá em casa. Tô só... Fora isso... Daniel, Lucas, tu já foi lá na... Já fui. Vamos lá. Lucas, já tomou multa do condomínio? Jean Furquim, não, cara, eu moro em casa. Nunca tomei multa do condomínio. Mas não tomaria também, eu sou tranquilo. Lucas, teu centroavante consegue driblar um cone? O Carlos. Ah, ele tá falando do alemão. Pô, não arrasta o alemão que eu gosto do alemão, tá? Morangos da Bola, André Polinaro, forte abraço. Manda um salve pro Renato Bertuol Gremistão, mandou o Júnior Canário. Um abraço pro Júnior Canário e pro Renato também, tá na audiência. Lucas, manda um salve pra mim, lindão. Rafael Barbosa Mafalda. Um abraço pro Rafael, é gremista, tá na audiência aqui. Quem mandou aqui, Chico Kim, tá todo dia com a gente. Tu viu o ventinho ontem, Flávio Five? Ontem inventou que foi uma barbaridade lá em casa, tá? Final, de noite. Abraço pra Criciúma, vamos Grêmio. Fechou? Ô Lucas, o Internacional deu uma letra aí no anúncio do Sérgio Rocher, é isso? Pois é, Meneghetti, no anúncio do Sérgio Rocher lá nas redes sociais do Mundo Colorado, que o Internacional tem utilizado bastante, o Inter colocou essa imagem falando sobre a mensagem que os sócios receberam, foi anunciado antes no Mundo Colorado a contratação do Rocher, e ali ao fundo dá pra perceber, Meneghetti, um chapéu com o símbolo do Inter, ali ó, agora sim, chapéuzinho com o símbolo do Inter, isso porque a gente sabe o Grêmio também estava interessado em Sérgio Rocher, no fim das contas ele veio para o Internacional. Bom, assim ó, minha opinião, é criativa. É uma sacada interessante, criativa, elegante e tal. Eu não gosto quando isso vem de forma oficial dos clubes. Só que o Grêmio está recorrente nesse tipo de provocação e o Inter está reagindo. Eu não gosto, mas foi uma sacada interessante. Eu já fui contra também, mas mudou, velho. Tá mudando. Eu concordo. Mas é que o Inter tá podendo fazer isso. Não, mas tem que fazer. Eu não perdoo até hoje o Inter por não ter tirado um sarro do Grêmio quando o Grêmio caiu para a Série B. Foi ordem do presidente, inclusive. Errou o presidente, mas os jogadores internacionais, o que fizeram dentro de campo no Grenal. Não, mas não institucionalmente. Depois, o Tyson e tal. Mas institucionalmente. Tem que tirar sarro, o Inter, sim. Eu não acho. O Grêmio tira sarro do Inter em qualquer coisa. Eu não tenho necessariamente uma opinião formada, mas tô num processo. É uma grandeza, inclusive. Sim. Acho que é uma grandeza. Às vezes eu também não tenho uma opinião sobre o assunto e tem que falar, tá certo? Tô num processo de transformação tal qual o Baldasso, mas é justo colocar essa questão. Tá reflexivo. Não, e essa corneta aí ela é fina, ela não tem ofensa. Não, é elegante. O Grêmio tá recorrente, o Grêmio tá toda hora dando uma Foi cutucadinha. uma do Grêmio, a última do Grêmio. Pá, eu sou Foi péssimo de memória, recentemente mas o Grêmio fez uma dessas. toda hora tem alguma Foi coisa. lá no Ender Valência, no anúncio, o Castiel falou torcida do meio, torcida do Grêmio, o Grêmio no Twitter usou botou também aqui, agora, torcida 10 do dias. Grêmio. Então tá recorrente isso aí. Resultado final da nossa enquete interativa, vamos colocar no ar, agradecendo o prestígio de todos vocês que nos acompanharam, TV, YouTube e Rádio Bandeirantes, o que foi determinante para a classificação do Grêmio, a mentalidade dos jogadores 26%, Gabriel Grando 43%, olha, Grando recuperando moral, ineficiência do Bahia 24%, a estrela de Renato 7%, mas eu entendo que a estrela do Renato também está na mentalidade dos jogadores e o Grando, né, ele escolhe o Grando, deixando o Adriel no banco. O Adriel tem fama de pegador de pênalti e tal, o Grando está desmanchando isso. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam na TV, no YouTube e na Rádio Bandeirantes, onde vem aí Daniel Oliveira, seguindo com o debate esportivo com o timaço da Band no apito final. E aqui a gente passa o bastão para o Alexandre Mota. Tudo bem, Motinha? Tudo em ordem. Boa tarde, Menega. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Estamos vivendo uma quinta-feira caótica, quase 3 milhões de gaúchos sem energia elétrica nesse momento. De novo esse problema, né, Mota? De novo. De novo, e mais terceiro ciclone, e tem mais ciclone vindo